Antes de iniciarmos essa incrível história de conhecimento, abençoe nosso trabalho com a sua inscrição. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, deixe seu like e que Deus te abençoe grandemente. Enoque, personagem bíblico muito conhecido, especialmente pelo fato de ele não ter provado a morte? É isso mesmo, a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é citado no Antigo e no Novo Testamentos, e neste vídeo você vai entender tudo que a Bíblia diz sobre quem foi Enoque. E antes de falarmos sobre a história de Enoque, é importante destacarmos aqui que a Bíblia menciona duas pessoas com esse mesmo nome. A primeira delas é o Enoque, que foi o filho mais velho de Caim. Inclusive, o texto bíblico diz que esse Enoque deu nome à cidade edificada por seu pai. Já o segundo a receber o nome Enoque na Bíblia foi o filho de Jared, da descendência de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoque pertencia à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertenceu à linhagem piedosa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. E, claro, obviamente foi o Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Matusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que mais viveu na história da humanidade, 969 anos. Porém, Matusalém não foi o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas, mas o texto bíblico não registra seus nomes. E a Bíblia também afirma que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na afirmação bíblica que diz que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoque e a Noé. Inclusive, vale mencionar aqui que Noé foi o bisneto de Enoque. O texto bíblico informa que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. E, na sequência, o mesmo texto explica o sumiço de Enoque dizendo que Deus para si o tomou. Alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos atribuídos a Enoque sejam um número simbólico que corresponde aos dias de um ano solar, indicando talvez uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque for considerada simbólica, os motivos para entender que a longevidade dos outros patriarcas nesse capítulo também não seja simbólica se tornam questionáveis. Então, se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas de forma literal, provavelmente a melhor opção também seja entender a idade de Enoque como literal. Se estiver correto, então é Enoque que foi o patriarca bíblico pré-diluviano que menos viveu na Terra, em contraste com seu filho Matusalém, que foi o patriarca que mais viveu. Porém, como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a forma como Deus o arrebatou para si, o que fica claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na Terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoque para si tem gerado algumas discussões entre os intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoque foi arrebatado. De acordo com essas tradições, a declaração de que Deus tomou Enoque para si é apenas uma forma poética que o escritor bíblico encontrou para falar da morte precoce de um homem justo. Mas, dentro do cristianismo, não há qualquer dúvida de que o escritor do livro do Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Inclusive, essa é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos Hebreus ao escrever: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, quem crê na plena inspiração e inerrância da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque realmente foi arrebatado ao céu. Assim, Enoque,
Juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte. E, de certa forma, o que aconteceu a esses dois homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoque também é particularmente importante porque mostra que a imortalidade foi ensinada desde o primeiro período de Gênesis no Antigo Testamento. Enoque é citado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e na Carta aos Hebreus e aparece na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, que o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Enoque também é mencionado por Judas, em sua epístola, que diz que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos discutem a forma como Judas mencionou Enoque, pois o escritor bíblico do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro pseudoepígrafo de 1 Enoque. O que geralmente se discute é se de fato Judas citou a obra apócrifa ou se ele tomou a tradição oral, que inclusive também foi empregada na obra pseudoepígrafa. Esse ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que foram encontrados pelo menos 3 livros que trazem o nome de Enoque. São eles o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. O conteúdo desses livros tem algumas semelhanças entre si. O mais famoso desses 3 livros, o primeiro livro de Enoque, é um livro conhecido pela sua versão etíope. Esse livro já existia no período apostólico e também é conhecido por alguns pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas o manuscrito original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 a.C., estendendo-se até o final do primeiro século da era cristã. Por isso, os estudiosos consideram que os livros que são conectados ao nome de Enoque não possuem qualquer chance de realmente terem sido escritos pelo Enoque bíblico. Mas, de acordo com os intérpretes, talvez seja possível que o livro de Enoque tenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Portanto, de maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Dentre os 3 livros, sem dúvida, o mais importante é o primeiro livro de Enoque. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus, mas que provavelmente sua conclusão se deu no primeiro século depois de Cristo. Então, esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a aparente citação feita por Judas desse livro em sua epístola, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque. Outros, por sua vez, acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafa usada por falsos mestres e conhecida também por seus leitores a fim de silenciá-los com o material. Além disso, esse trecho citado por Judas, presente no livro de Enoque, parece ter sido fundamentado no Pentateuco, uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Então, para concluir, nós podemos dizer que, embora existam várias lendas em torno da pessoa de Enoque, tudo o que podemos afirmar com segurança sobre quem foi Enoque é aquilo que encontramos nas páginas bíblicas. Agora, já que você chegou até aqui, que tal você abençoar uma criança da sua família, da sua igreja ou do seu bairro?
com o lindo e-book ilustrado da Bíblia, com desenhos estilo Bob Goods para colorir, sem atividades de desenvolvimento infantil, com histórias bíblicas encantadoras. Um conteúdo completo, criativo e educativo para crianças. Com uma linguagem acessível e conteúdo pensado especialmente para os pequenos, este book é uma forma linda de ensinar a fé desde cedo. Acesse o link que está na descrição ou nos comentários e ajude a ensinar as crianças no caminho em que devem andar.